Olá pessoal, quem está falando é o professor Fernando e nós vamos iniciar aí uma videoaula sobre introdução à resistência dos materiais. Nós temos aí vários tópicos, né, na aula de hoje, a primeira aula, e vamos estar detalhando, né, cada tópico, falando um pouquinho também do curso, para vocês terem uma noção do que se trata. A respeito das aulas, nós sempre, no início de cada disciplina, passamos algumas recomendações para todos os alunos. Então é interessante que vocês verifiquem, né, os dias de aula. No plano de aula, toda disciplina tem o seu plano de aula. Esse plano de aula, ele estará lá no portal. Todos os professores colocam o plano de aula lá no anexo, geralmente na primeira aula de cada disciplina. Aí cada disciplina, cada aluno pode estar verificando com o seu professor se realmente o plano de aula está lá no portal. Então é colocado lá no portal na primeira aula. O plano de aula é interessante que vocês tenham conhecimento, porque ali vocês conseguem visualizar os dias de aula, cada aula, os conteúdos. É interessante que vocês conseguem também visualizar as datas previstas para as avaliações. A frequência também é outro tópico aqui que nós precisamos sempre confirmar, enfatizar essa questão da frequência, que é muito importante. Cada um de vocês, então, deve controlar a sua frequência, sempre lembrando que cada falta você estará perdendo conteúdos, né? E pode estar prejudicando o desenvolvimento do aprendizado. Isso é o essencial, né? Vocês terem essa ciência do prejuízo quanto ao aprendizado. Mas também, vocês devem saber também que há um cuidado com relação aos limites de falta. Então, há um limite de falta. As avaliações. As avaliações serão realizadas em 3 etapas. Então, são 3 avaliações. As datas das avaliações estão lá no plano de aula. Conforme o plano de aula, vocês vão ter ali as datas das avaliações. Então, nós vamos ter sempre a avaliação 1, avaliação 2 e avaliação 3. Geralmente, a avaliação 1 é logo no início, já aproveitando as primeiras atividades. A avaliação 2 é no meio ali da disciplina. E a avaliação 3 na data final do curso. Apresentação dessa disciplina. Introdução à resistência dos materiais. Então, na disciplina vocês vão ter esses conteúdos, os principais tópicos: vínculos estruturais e graus de liberdade. Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de vínculos estruturais,
a definição de graus de liberdade. Para isso é interessante começarmos ali. Eu acredito que vocês viram algumas disciplinas relacionadas a forças, a momentos, forças em um elemento, numa viga, por exemplo, a atuação de algumas forças, os momentos aí considerados em cada viga, em cada ponto da viga. Então, nós vamos fazer uma recapitulação de alguns conceitos importantes a respeito de forças, a respeito de momentos, a respeito de vínculos, apoios de viga e a definição de grau de liberdade, isso na aula de hoje. Estática das estruturas. Então, imaginando qualquer tipo de estrutura, vamos falar mais com relação a vigas, porque vigas nós estamos considerando uma viga propriamente dita, de aço, suportando alguns pesos, com alguns esforços, mas as forças nós conseguimos estar calculando em determinados pontos de qualquer máquina, qualquer elemento, dispositivo mecânico, em projetos. Isso vai ser muito importante quando vocês trabalharem com projetos, esses conceitos aí de resistência dos materiais. Então a estática das estruturas, estou já dizendo estruturas, né? Podemos imaginar aí as vigas, imaginar uma viga, a atuação dela, ela fixa, ela no seu ponto aí de operacional, como que atuam as forças, os momentos. Um outro tópico, reações de apoio de vigas. Então, nós temos as vigas onde, como eu falei, absorvem forças, recebem forças. Essas vigas, elas sempre vão estar apoiadas de alguma forma. Então, se nós imaginarmos aí dispositivos mecânicos, máquinas, como eu disse, uma barra, uma viga, uma barra metálica que está inserida, contida ali numa máquina, um ponto da máquina onde vai receber algum esforço. Então sempre nós podemos identificar nesses pontos determinantes, podemos identificar as reações, os apoios, as fixações e as suas reações. Então, geralmente uma força, toda força vai ter a sua reação, conforme conceitos ali de Newton, né? Então isso nós também vamos estar estudando. Diagrama de tensão e deformação. Como nós estamos falando de forças, nós estamos falando de análise também, né, através do diagrama de tensão e deformação, dessa força, deste componente, desse material. Então nós vamos estudar um pouco mais detalhado esse diagrama de tensão e deformação, onde conseguimos identificar pontos importantes de um material, dos esforços que esse material está recebendo com relação à sua elasticidade, com relação à sua plasticidade, com relação à sua tensão máxima admissível e até mesmo com relação à sua quebra. Equilíbrio de um corpo rígido. Então, junto com as forças, as suas reações, nós vamos identificar onde podemos estar considerando, quando nós podemos estar considerando o equilíbrio de um corpo rígido. Então, nós conseguimos vários cálculos quando
identificamos esse equilíbrio. Existem regras para que nós venhamos a trabalhar aí com equilíbrio de qualquer corpo rígido. E esse equilíbrio nos traz esse norte, essa direção para determinarmos forças, momentos de uma viga, de um elemento, de um componente mecânico. Vamos trabalhar também treliças. Treliças são construções baseadas em forças em que elas podem ser distribuídas sempre com esse conceito de equilíbrio. Então, nas treliças consideraremos bastante a questão, o conceito aí de força, suas reações e também o método de nós. Então, toda a força, ela tem uma origem, ela tem um nó, que é considerado principalmente no cálculo de treliças. Momento de inércia, também toda a peça, ela possui uma massa centrada e podemos determinar, identificar o momento de inércia de cada perfil de vários tipos de peça. E o momento de inércia vai ser importante depois, você tendo conhecimento dos momentos de inércia, de determinado perfil de um material, é possível depois determinarmos também alguns esforços desse material, alguns momentos aí, o momento torsor, por exemplo, e também alguns detalhamentos aí de algumas peças, identificando então identificando o perfil da peça, identificando as dimensões da peça, conseguimos identificar o momento de inércia que justamente nós vamos utilizar à frente para cálculos, torção, flexão, entre outros. Iniciamos então aqui a aula de hoje. Vamos falar sobre as características das forças. Então, as forças, qualquer tipo de força, há um princípio de ação e reação. Se um corpo A aplica uma força em outro corpo, um corpo B, então B aplicará em A uma força de mesmo módulo e direção, porém no sentido oposto. Então acho que vocês já ouviram falar, terceira lei de Newton, ela diz que toda ação há uma reação. Vemos algumas figuras aí, simples, mas que podemos aplicar esse conceito para maior entendimento. Por exemplo, um foguete, da mesma forma que ele tem uma ação onde há a propulsão, onde há o acionamento do foguete, sistema aí de turbinas, entre outros. Ao mesmo tempo que você tem uma ação do foguete indo para uma direção, você vai ter uma reação também. Uma reação. E nisso daí nós temos que considerar o quê? Muitas vezes o peso das estruturas, do material, do objeto, do produto, o
Então nós vemos aqui uma ação e uma força contrária, que é a reação. Um outro exemplo, qualquer objeto que você vem empurrar, tem um exemplo aqui, uma pessoa nesse desenho empurrando alguma coisa. Então ela vai ter uma ação de empurrar e ao mesmo tempo terá uma reação também. Essa reação ela vai surgir muitas vezes pelo próprio peso do material. Você vai ter uma reação da força que você está aplicando. Da mesma forma, um objeto sobre uma bancada, uma mesa, esse objeto ele tem um peso sobre essa mesa, mas ao mesmo tempo nós temos uma reação a esse objeto. Então, é isso que diz aí a terceira lei de Newton, que baseia-se no princípio de ação e reação. Então dizemos sempre que a força que A faz em B e a que B faz em A formam um par de ação e reação. São forças de mesmo módulo e direção, porém de sentidos opostos. Então aqui nós já vemos que toda força aplicada, ela tem uma ação e reação, e ao mesmo tempo ela pode apresentar um equilíbrio. Por isso nós podemos dizer que a força de A para B é a mesma força de B para A, ou seja, a ação de uma força vai ser igual à força reagente, a força que está reagindo. As características das forças. Dentro desse tópico ainda nós podemos identificar, podemos falar um pouco a respeito das definições. As forças são grandezas vetoriais caracterizadas por direção, sentido e intensidade. Então, outro conceito, definição aí de forças. A força pode ter qualquer sentido, qualquer direção e intensidade. Então, uma força 1, por exemplo, ela pode ser inclinada, dependendo do que você, como esteja, se está puxando algo ali na peça, no mecanismo, de uma forma inclinada, pode ser um cabo de aço, por exemplo, você tem uma força, pode ser uma força inclinada. E quando é inclinado, o que nós devemos fazer? É isso que nós vamos ver um pouco para frente aí. Mas o interessante aqui é que vocês tenham esse conhecimento de que toda força, né, são grandezas vetoriais, caracterizadas por direção, sentido. O sentido seria o sentido aí da setinha da força, né? O sentido na posição horizontal, né? Imaginar horizontal. Nessa posição eu posso ter sentido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. E a intensidade nada mais é do que o valor da força. A classificação das forças. Então, as forças podem ser classificadas de acordo com a sua origem, modo de se comportar, etc. Como, por exemplo, as forças de contato, locomotivas, forças musculares e as de ação à distância, forças elétricas, gravitacionais, magnéticas. Então, a força de contato é uma força exercida naquela posição, numa determinada posição. Forças e as ações à distância, as de ação à distância. Gravitacional, a distância grande, magnéticas e elétricas.
E as forças, então, elas podem ser divididas. Quando formos aí analisar estruturas, elas podem ser divididas em forças externas e forças internas. E nós vamos ter as forças internas, principalmente as forças internas, forças ativas e reativas. Então tem um pequeno exemplo aqui, um caminhão, né, uma figura, um desenho aí, que nós podemos tomar como exemplo. As forças que atuam num corpo rígido podem ser divididas em dois grupos. As forças externas, nós acabamos de falar, que representam as ações externas sobre o corpo rígido. Então, forças externas. Você vê o caminhãozinho ali em cima, você vê um grupo de pessoas puxando, você tem uma força ali. Essas pessoas estão externa ao componente. Então você tem uma força F externa. O caminhão está sendo puxado por uma força F, uma força externa. Assim como o caminhão, podemos dizer que ele tem um peso, ele é fixo. O próprio peso dele está sobre o caminhão. Na verdade, ele pode ser fixo, ou então você pode ter a movimentação dele, mas esse peso do caminhão, ele é único. E aí você tem uma reação ao peso do caminhão, ali no asfalto. Então a força R1 e R2 são forças externas. E eu tenho o peso, né, o W ali, o peso do caminhão, é o que está dentro do caminhão, para fora. Então W é uma força interna desse componente. Então as forças internas atuam na parte externa, na estrutura, e são o motivo de sua existência. Podem ser ações, são forças independentes que podem atuar em qualquer ponto de uma estrutura, corresponde às cargas às quais a estrutura está submetida, normalmente conhecidas ou avaliadas. Então, peso do pedestre em uma passarela, o peso próprio das estruturas, é o que nós vimos naquele caminhão, naquele exemplo, o peso do caminhão, aquela força W. Desculpa, a força W não. É o que nós vemos ali nas rodas, né, com relação ao piso ali, com relação ao asfalto. São forças externas. E as reações são forças que surgem em determinados pontos de uma estrutura, vínculos ou apoios, sendo consequência das ações, portanto, não são independentes, devendo ser calculadas para se equivalerem às ações e assim preservarem o equilíbrio do sistema. Então, mais uma vez, voltando ali naquela ideia ali do caminhão, uma força externa bastante visual ali é aquela equipe puxando o caminhão. Força externa, também as forças de reações aí do asfalto, vocês viram que eram setas para cima, forças de reações do asfalto para o caminhão. E força interna, teríamos aquele W ali, que seria o que o caminhão está representando de força interna ali. Forças internas, então, são aquelas que mantêm unidos os pontos materiais que formam o corpo sólido de nossa estrutura, solicitações internas. Se o corpo é estruturalmente composto de diversas partes, as forças que mantêm essas partes unidas também são chamadas de forças internas. Então, no caso do caminhão,
aquela força interna, W. Então ali dentro do caminhão existem várias forças internas relacionadas àquele componente. E essas forças internas, elas chegam a se externar depois. Mas você tem um conjunto de forças internas ali que resultam muitas vezes de forças externas. Então, um exemplo mais claro, né, acho que bastante simples aí, esse exemplo do caminhão, nós podemos verificar aí forças externas que atuam externamente ao componente e as forças internas que atuam internamente a um componente. Falando ainda de forças, nós vamos usar muito essa questão de decomposição de forças. Qualquer força contida em um plano pode ser decomposta segundo duas direções. Normalmente são usadas duas direções perpendiculares entre si, também escolhidas de acordo com a conveniência do problema. Então, no caso plano, que é o mais usual, o que a gente vê é o seguinte: eu falei para vocês que uma força ela pode ser inclinada. Dependendo do ponto que você está analisando a força, ela pode ser uma força inclinada. E geralmente a força inclinada nós conseguimos determinar esta força nos eixos x e y. Ou poderíamos dizer também que duas forças nos planos cartesianos que nós vemos aqui, x e y. Então, duas forças, uma em Fy, outra em Fx, elas vão resultar, quando você tem duas forças, elas vão resultar numa força F, que nós chamamos justamente de força resultante. Então, quando você tem essa composição, força na vertical, Fy, força na horizontal, vamos imaginar, nós temos um ponto de origem ali, né? Então, Fy, parte de uma origem, você tem a força Fy, parte da mesma origem, você tem a força Fx. Então, se eu perguntasse qual é a resultante da força das forças desse ponto, onde está Fy e Fx, qual é a resultante? Então, a resultante seria uma força F inclinada. Vocês vão analisar alguns componentes em que você já tem a resultante. A força F você já sabe quanto é. O que eu preciso fazer para calcular, tudo que eu estou falando, nós vamos ver em exercícios posteriormente, tá? Mas se você tem uma força identificada F inclinada, é possível você determinar as forças em X, na horizontal, e essa força em Y, na vertical. Então F é a força a ser decomposta. Eu posso determinar essa força F em X e essa força F em Y. X e Y direções ortogonais de referência. Sempre vou ter um ângulo, eu tenho que saber este ângulo, posso determinar esse ângulo, o ângulo formado por F em relação a X. Nós vemos ali, né, o ângulo formado de F em relação a X. Então, Fx e Fy são componentes da força nas direções X e Y. Vai ficar mais claro quando colocarmos valores e vocês vão poder fazer essa análise. Eu posso ter a força F inclinada, como eu falei, determinar as forças na vertical e na horizontal, Fy e Fx. Eu posso ter as forças na horizontal e vertical, já conhecidas, e posso
identificar a força inclinada, a força F, que é a força resultante. Então, a característica dessa força inclinada entre duas forças na horizontal e vertical, a característica dela é que é uma força resultante dessas duas forças Fx e Fy. O que lembra? O que nós lembramos quando temos eixos cartesianos ali? Nós temos o x, o y, nós temos uma força que eu posso dizer que é vertical, que é o Fy. Eu tenho no meu sistema, depois nós vamos identificar isso em componentes de força, em vigas, entre outros. Então eu consigo identificar quando eu tenho ali força em Y, quando eu tenho a força em X, uma força em X, e a força resultante F. Isso daqui nada mais é do que formação de triângulos. Formação de triângulos retângulos. E como nós calculamos, através do que podemos calcular essas forças? Através do que nós podemos calcular, sendo que são representadas por triângulos retângulos? Nós podemos calcular através da trigonometria. Acredito que vocês já conheçam. Trigonometria, mesmo assim eu coloquei aqui algumas formulinhas básicas. Trigonometria, sempre nós vamos ter os catetos do triângulo, nós vamos ter que seriam os lados, nós vamos ter a hipotenusa de um triângulo, seria a setinha inclinada, que seria ali a força, no nosso caso aqui, a força inclinada, hipotenusa, inclinada a um ângulo alfa, que vocês veem aqui. Ou se você analisar o triângulo na parte superior, você tem um ângulo beta. Poderia ser feito também através do triângulo com o ângulo beta, que é esse ângulo de cima. Pois bem, nós temos aqui uma situação de trigonometria. Podemos então ter os resultados através desses cálculos. Trigonometria, sempre que nós temos o ângulo, os catetos, o cateto oposto e o cateto adjacente ao ângulo. Então, o ângulo, os catetos e a hipotenusa. Podemos ver então. Observaram aí? Observaram aí? O Fx, se você tem um ângulo alfa, que vocês estão vendo, qual o cateto, qual a seta, qual a força que está adjacente ao ângulo alfa? Adjacente. E a força Fx. Olha lá no triângulo, simplesmente eu peguei esse triângulo que está aqui no eixo x e y e eu projetei ele ao lado para nós calcularmos o que for necessário. O que nós vemos aí, olha, em triângulo, a força F, ela está inclinada à hipotenusa. O Fx é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, o cateto adjacente é sempre o lado do triângulo que está junto ao ângulo. E nós temos o Fy, que é aquela força lá, Fy, é a mesma medida dela se eu trouxer ela para cá. Você vê o Fy exatamente sobre o eixo Y, que é a mesma medida. Se eu trouxer ela para cá, do lado que vocês veem no triângulo azul, tanto que eu coloquei Fy no tracejado ali azul, o Fy, que nós vimos no desenho ali do XY. Então esse Fy é a mesma medida do que eu coloquei do outro lado, o Fy.
Por que eu coloquei do outro lado? Para formar esse ângulo aí, o alfa. Só uma questão que eu estou vendo agora aqui, que depois eu acerto isso, mas aquele alfa que está lá em cima ali, ó, ele é aqui embaixo, tá? Ele é exatamente onde tem um ângulo, tá? Ele subiu ali quando estava ali fazendo o slide, a apresentação, mas ele é aqui embaixo, onde tem o ângulo. Então, alfa. Então, voltando, estou dizendo que o fx é o cateto adjacente ao ângulo, está ali embaixo. O fy é o cateto oposto ao ângulo alfa ali embaixo. E f é a hipotenusa. Então, se nós temos esse triângulo retângulo, então vale o que? As formulinhas. Quais são as fórmulas aí? Quando eu tenho um ângulo e os catetos, um triângulo retângulo e a hipotenusa, eu posso dizer que o seno de alfa vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso é fórmula, gente. Né? Sempre que você tiver um triângulo retângulo, o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de alfa vai ser o quê? Quem é o cateto oposto ali? Ó? É o FY. Então, o seno de alfa é o FY, cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é F. Então, eu tenho aquela igualdade, seno de alfa é igual a FY sobre F. Estou aqui no primeiro quadradinho ali, seno de alfa é igual a FY sobre F. Se eu fizer a multiplicação em cruz, eu posso fazer isso quando eu tenho uma igualdade? Então, você vai ter o quê? F vezes seno de alfa vai ser igual a FY. Então, pelo seno, ficaria dessa forma, para eu calcular o FY. Então, se eu tiver a força F, para eu calcular FY, eu faço a força F vezes o seno do ângulo. O seno desse ângulo aí. O seno de um ângulo vocês vão colocar na calculadora. Vocês vão verificar na própria calculadora, o seno do ângulo. Também podemos fazer os cálculos através do cosseno. Então, o que é o cosseno? Isso é fórmula também, é o cateto adjacente, é o fx, dividido pela hipotenusa, que é o f. Cateto adjacente, fx, dividido pela hipotenusa, que é o f. Então, colocando na fórmula, cateto adjacente, fx sobre f. Então, multiplicando também em cruz, fx vai ser igual a f vezes o cosseno de alfa, multiplicando ali em cruz. O cosseno de alfa vocês também vão achar na calculadora, digitando o cosseno de um ângulo. Se for 35 graus, cosseno de 35 graus. Calculadora, vocês vão obter o resultado. Então, vocês veem que através da trigonometria eu consigo calcular. Se eu tenho uma força F, eu consigo calcular Fx e eu consigo calcular o Fy. E a mesma coisa, eu vou usar a mesma formulinha aqui da trigonometria, seno ou cosseno, eu uso a mesma fórmula. Se eu tivesse, por exemplo, o Fx e eu quisesse encontrar o F, que vamos supor que eu não tivesse a força F. Então, eu vou substituir, eu tenho um Fx, vou colocar o valor ali e eu vou calcular, separar o F, né? E eu calculo o F. E na trigonometria nós temos também a tangente, né? A tangente, que é o cateto oposto. Puxa, tem um erro aqui, pessoal. A tangente vai ser o cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Eu vou acertar isso daqui também. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu acabei copiando e colando ali e ficou o cateto oposto sobre hipotenusa. Bom, esse slide eu vou colocar depois no portal, não em forma de vídeo, né? Porque
o vídeo, vocês vão ter um link lá no YouTube para verificar o vídeo. Eu vou colocar no portal depois para vocês esses slides. E ali eu já acerto esse slide principalmente, ele tem essas correções a serem feitas. Eu faço lá, depois eu envio no portal já esse slide corrigido. Mas na verdade aqui, gente, então vamos lá. Tangente de alfa vai ser o cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vou repetir aqui, tangente de alfa igual cateto oposto sobre cateto adjacente. E é isso que foi feito, olha lá, tangente de alfa embaixo vai ser igual. Cateto oposto quem é? É o FY, dividido pelo cateto adjacente. Quem é? Adjacente ao ângulo. É o FX, ok? Usando essas fórmulas, nós conseguimos calcular Fx, Fy e esse da tangente que eu estou calculando. Nós estamos dividindo o Fy sobre o Fx. Isso, se você tiver o Fy e o Fx, vai dar um valor. E depois desse valor, nós podemos fazer o inverso da tangente. Que aí nós calculamos, se eu não tiver o ângulo alfa, o inverso da tangente, eu posso estar calculando o ângulo, se eu não tiver o ângulo alfa. Então, eu tenho, nesse caso do tangente, eu tenho Fx e tenho Fy, eu conheço. Então, eu posso dividir Fy por Fx, o inverso desse valor encontrado. Esse inverso, como é que eu faço? Vou na calculadora também. Aí vocês vão ver lá na calculadora científica, vocês vão ver lá tangente elevado a menos 1, que é o tangente, é o inverso da tangente. Então, se você colocar lá tangente a menos 1 desse valor, que você encontrar aqui Fy sobre Fx, então tangente, inverso da tangente desse valor, vocês vão obter o ângulo. Nós vamos fazer exercícios, tá? Foi só uma explicação das fórmulas, mas vai ficar bem mais claro, eu acredito, quando fizermos um exemplo, alguns exercícios. Quando nós falamos de forças, nós temos também os momentos de forças. O momento de uma força. Vocês já ouviram falar momento fletor, momento torsor. Então, o momento de uma força é a medida da tendência que tem a força de produzir giro em um corpo rígido. Esse giro pode se dar em torno de um ponto, momento polar, ou em torno de um eixo, momento axial. Nesse desenho, vocês veem uma chave, né? Aparentemente, aparecendo aí uma chave grifo, qualquer tipo de chave que seja. Mas o importante aqui é nós verificarmos uma força que está sendo exercida aí, Fx pela mão, né, de quem está aplicando ali. Então você tem uma força. E a própria chave, ela faz o que? Uma alavanca, né? O cabo da chave ali, ela faz uma alavanca de aperto. Ou uma alavanca para você desapertar. Então essa força Fx, vocês veem que tem uma direção, está realizando uma força Fx naquele sentido da seta ali. E nós vemos o que? Vai ser feita uma rotação nisso, né? Então o momento de uma força, nós sempre consideramos o movimento rotacional ou movimento de translação, né? Então nesse caso vocês veem MO ali, então vai ser feita essa força. Então é possível nós determinarmos este momento no ponto, certo? Então a força Z está no eixo ali, observe, a força Z está no eixo.
é possível eu considerar a origem desta força Z e eu realizar o cálculo do momento sobre esse ponto, aquele ponto do início da força Z. Então, o momento sobre esse ponto. Eu teria... Como é que nós faríamos isso? Eu estaria trazendo a força Fx para esse ponto. Então, eu estou fazendo o quê? Calculando quanto vale essa... Posso fazer isso, calcular quanto vale a força Fx nesse ponto de origem da força Z ali. E para isso, isso é momento, né? E o momento nós calculamos, sempre vai ser a força, nesse caso a força Fx, vezes uma distância, que é o dy. Então, para eu calcular o momento daquele ponto de origem Z, eu vou fazer a força Fx vezes a distância. Do lado ali direito, nós temos aí a mesma coisa, a força, uma distância de um ponto origem, né? Ó, exatamente o que nós vimos ali do lado. Você tem uma força, um ponto de origem, eu vou levar essa força F1 para o ponto de origem. Então, como eu devo fazer? Isso é uma fórmula que nós temos. O momento vai ser igual a força que eu tenho ali vezes a distância. Então, falando um pouquinho mais sobre momento de uma força, define-se como momento de uma força em relação a um ponto qualquer de referência, como sendo o produto entre a intensidade de carga aplicada e a respectiva distância em relação ao ponto, como sendo o produto entre a intensidade de carga aplicada e a respectiva distância em relação ao ponto. É importante observar que a direção da força estará defasada a 90 graus em relação à distância. Então, por exemplo, a força F, vamos olhar para o desenho que nós temos aqui. A força F, se nós estivermos calculando o momento em relação a A, porque ali no A é uma representação, um triângulozinho ali, é uma representação de um ponto de fixação, né? Uma representação de um pino ali. Você tem um material sobre esse ponto fixo, o ponto A. Então, nesse ponto A, quando eu calcular o momento, eu posso calcular o momento em relação a A. O que nós estaremos fazendo? Como eu já disse no slide anterior, você tem que pegar a força F e trazer para esse ponto A. Então, você vai fazer força F vezes a distância C. Você está trazendo a força, quanto ela vai valer nesse ponto A, que é um ponto de referência, é um ponto de fixação. Inclusive, o que diz aqui nesse slide é que a força F, ela é perpendicular, ela forma 90 graus ali, a força F, com a distância C. Então, sempre as forças que eu estiver trazendo para um ponto fixo, calculando o momento, nós sempre vamos ter aí a direção da força defasada a 90 graus em relação à distância. E o momento da força P em relação ao ponto A. Então vamos lá, temos o ponto A que é a referência, eu vou trazer, então eu tenho uma força em P ali, a uma distância B do ponto A. Então o momento da força P em relação a essa referência, ponto fixo aí no A, vai ser o quê? P vezes a distância. Então a força P vezes a distância, né? Nós temos o momento da força P em relação ao ponto A. Sempre que falarmos de momento, então, nós teremos esse tipo de análise, esse tipo de cálculo, trazendo as forças para um ponto de referência. Quando eu falei de ponto de referência, então nós vamos ter lá, são pontos de apoio. Vamos sempre imaginar uma viga, um elemento mecânico, ele vai estar fixo, ele vai estar apoiado num ponto.
que são os apoios. Então, isso que nós vamos falar agora, reações de apoio. Podemos considerar 3 formas na qual o membro horizontal, como uma viga, ele é apoiado na sua extremidade. A primeira forma de apoio é o rolete ou o cilindro. Esse suporte apenas impede que a viga translade na direção vertical. Então o rolete só exercerá uma força sobre a viga nessa direção. Então veja bem. Vocês veem a primeira figura, isso representa um ponto de rolete, um cilindro. Você tem como se fosse uma barra cilíndrica, né, abaixo ali da viga. Então uma viga solta num plano, nós podemos considerar esse rolete cilindro, porque ela tem movimentação, né? Ela tem movimentação, mas ela não vai ter movimentação no sentido vertical. Então o que fala aqui, ó, esse suporte apenas impede que a viga translade na direção vertical. Ela não vai ter movimentação na direção vertical. Por quê? Porque ela está sobre o plano ali, ela está apoiada sobre uma superfície. Então ela não vai subir, de forma alguma ela não vai ser levantada. O próprio peso dela vai ficar apoiada sobre uma superfície, mas ela não está fixa ali. Ela pode se movimentar, né? Então ela pode se movimentar para a direita, para a esquerda, ok, né? Ela está se transladando para a direita, para a esquerda, no sentido horizontal, mas ela não tem condições de se movimentar na direção vertical. Por isso é que nós vamos ter uma força exatamente na posição vertical. Vocês veem ali F. A forma de representar, muito conhecida aí em esquemas aí de cálculos aí de estruturas, de vigas, seria esse desenho do meio ali. Então uma força, você vê lá uma força RB, né? O ponto B, que ele é um ponto, é um rolete ou cilindro. Então você tem com certeza essa força, em F. Essa força, né? Com uma figura ao lado ali, F. É somente esta força. Tenho força aí na horizontal, num sentido ou no outro. Ela vai... Eu não tenho forças nesse sentido, porque está livre. A viga ela vai percorrer esse sentido. Pode percorrer, mas... No sentido vertical, ela está praticamente, não tem como essa força, eu ter essa força, esse deslocamento da viga no sentido vertical. Portanto, nós temos uma força aí fixa. Então, sempre que eu tiver um rolete ou cilindro, nós vamos ter uma força na vertical. Ok? Um outro tipo de reação de apoio seriam os pinos. A viga pode ser apoiada de uma forma mais restritiva por meio de um pino. Então aí vocês veem, poxa, então nesse caso agora está fixo ali. No caso anterior, ela era um rolete, móvel, né? Nesse caso ela está fixa. Um pino ali, vocês veem, um pino que está fixando essa viga. Como que eu represento isso em cálculos de estrutura, etc. Nós representamos através daquele triângulo em A, né? E uma força RA. Então aquele triângulo sobre a superfície ali fixa, está dizendo que eu tenho uma força que está fixado com um pino. Eu não tenho movimentação, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não tenho essa movimentação de lado algum. Por isso que ele fala aqui, o pino pode impedir a translação da viga em qualquer direção.
Então, por estar fixo, ele não consegue, não tem um rolete embaixo, para a direita, para a esquerda, não consegue. Portanto, o pino deve exercer uma força F sobre a viga na direção conforme figura abaixo. Então, sempre eu vou ter, quando eu tiver o pino, eu vou ter uma força resultante, inclinada, e as suas respectivas forças em Fx e Fy. Então, isso é uma regra também. Sempre que eu tiver o pino, eu vou ter essa força resultante inclinada. Eu vou ter, então, o Fx. Estou dizendo que esse pino não faz, ele não permite com que a viga ela se movimente para a direita e para a esquerda. Então, eu tenho uma força ali, que é o Fx. Tem que considerar essa força. No Fy, também por ter esse tipo de fixação, a viga ela não pode subir, descer na vertical. Portanto, eu tenho uma força ali também. Bom, tenho força Fx, Fy. Então, nós vamos ter uma força resultante, inclinada. Eu tenho que ter um ângulo. Eu posso calcular através da trigonometria, que eu passei para vocês. Né? Através ali, seno, cosseno. Se for relacionado ao ângulo, a tangente. Tudo bem? E o último tipo de apoio seria o apoio fixo. Esse apoio impedirá tanto a translação quanto a rotação da viga. Então, nesse caso, apoio fixo, eu já tenho, você vê um M ali, né? Geralmente uma barra dessa fixada numa parede, por exemplo, eu posso ter, ela não tem, também não tem movimentos, tanto translação quanto a rotação da viga. Então o que acontece? Ela não vai rotacionar, você não tem uma rotação aí. Esse apoio vai impedir a rotação. Então esse tipo de apoio, então é chamado apoio fixo, aquele que nós podemos ter um apoio. Então você tem, eu vou ter uma torção, por exemplo, um giro. Então a minha viga ela está sujeita a uma torção, ou seja, ela pode rotacionar, pode ter uma rotação ali. Ela pode ter, mas ela está fixada. Né? Posso ter alguma força rotacional, mas está fixada. Então, como ela não vai ter esse movimento, eu posso ter forças que induzam ela a ter um movimento rotacional, mas ela não vai ter esse movimento, vai estar fixa. Tá? Então, eu vou ter essa força, esse momento, tenho que considerar o momento rotacional. Então, esse é o apoio fixo. Então, eu vou ter restrições tanto na translação, ou seja, Fx, Fy, eu tenho que ter o Fx, Fy, e eu vou ter também um momento aí, principalmente considerado a torção, vou ter uma torção aqui também. Tá? Então, a diferença é que nesse caso eu tenho a torção. Considerar a torção. A fixação vai impedir isso, mas eu tenho que considerar a torção. Então aqui é um exemplo ilustrativo, gente. Aqui fica bem mais fácil, né, vocês olharem. Por exemplo, nós temos aqui uma viga e aí alguns suportes aí sobre essa viga na horizontal. Então você vê de um lado, olha, de um lado eu tenho ponto, nós temos aí um pino, né? Nós temos um pino. Então com certeza aí eu teria aquela condição de forças do ter o pino. Então eu teria as forças Fx, Fy e a força F, um ângulo. Eu tenho também no outro extremo o B. Aí vocês veem que ela está solta ali no B. A viga não tem nenhum parafuso, não tem nenhuma fixação. Então, nesse caso, qual a força que nós estaremos
aplicando aqui em B? Seria somente por ter um rolete aí, né? Então só aquela força B, aquela força para cima, né? Só uma força aí. E as forças identificadas aí pelos componentes que estão sobre a viga. Então F. E é importante para mim as distâncias nesses pontos de referência. Os pontos de apoio. A distância no ponto A, a distância no ponto B. E também essa definição, quero deixar já nessa aula, essa definição de características de grau de liberdade. O grau de liberdade. Uma estrutura espacial possui 6 graus de liberdade. Estrutura espacial, vamos imaginar ali os eixos, né, x, y, cartesianos ali, pode ser até x, y, z, 3 cartesianos, 3 eixos, né? Então, uma estrutura espacial possui 6 graus de liberdade, 3 translações e 3 rotações segundo 3 eixos ortogonais. Então, 3 translações, quer dizer, cada eixo, se eu considerar 3 eixos, x, y e z. Então, cada eixo, ele pode transladar, ele pode ter uma movimentação para a direita, para a esquerda. E cada eixo ele pode rotacionar também. Então, por isso que ele fala em 6 graus de liberdade. A fim de evitar a tendência de movimento da estrutura, esses graus de liberdade precisam ser restringidos. Essa restrição é dada pelos apoios, os vínculos, que nós vimos agora, os apoios de viga, que são dispositivos mecânicos que, por meio de esforços reativos, impedem certos deslocamentos da estrutura. Esses esforços reativos, reações, juntamente com as ações, cargas aplicadas à estrutura, formam um sistema em equilíbrio estático. Então é aí que se dá o equilíbrio estático. Então a figura que está falando nesta frase ali é isso aqui, ó, graus de liberdade. Então nós temos os eixos, considerar ali 3 planos aí, né? O eixo x, y e z. Então olha só, transladar seria o fx, fy e fz. Seria essa peça que nós vemos aí, ela pode se movimentar, poderia se movimentar para x, fx, movimentar para fz, movimentar para fy. E também essa mesma peça que nós vemos no meio, ela pode girar em mz, ela pode girar lá em mx e pode girar lá no eixo y. Então, existem esses graus de liberdade. A peça pode ter toda a movimentação, grau de liberdade. Porém, nós utilizamos os pinos, os roletes, os pontos fixos para fixar a peça, para que ela tenha um impedimento dessas forças. Então, desses movimentos. Então, nós vamos ter aí a atuação de forças que estarão impedindo, né, a movimentação de um componente. Bom, pessoal, aqui eu coloco exemplos para que o que nós comentamos que é fundamental na aula de hoje e podemos estar fazendo alguns exercícios posteriormente. Então eu coloco aqui, a intenção é deixar alguns exercícios para vocês também com relação a esse tipo a esses exemplos. Então é muito importante nós sabermos que nesse primeiro exemplo nós temos forças e essas forças elas têm um sentido, elas têm uma direção. Então nós vemos aqui a solução disso daqui. Eu quero a resultante de F. Ou seja, a resultante F, a força do sistema de força. Então qual é a força resultante dessas forças que estão 50 newtons à direita, 80 newtons indo para a esquerda, 120 newtons indo para a esquerda? O que nós temos que fazer? A força, para calcular a resultante disso. Eu tenho que pegar o que eu tenho numa direção. Na direção da esquerda para a direita eu tenho 50 newtons.
Na direção da esquerda para a direita, eu tenho 80 newtons mais 120 newtons. Então eu tenho uma força de 50 newtons para a esquerda, da esquerda para a direita, e eu tenho uma força de 200 newtons da direita para a esquerda. Então são forças contrárias, e como é que nós fazemos para calcular a resultante? Eu vou fazer uma força menos a outra, porque elas são contrárias. Ok? Então nós temos aqui, força é igual 200 menos 50. Então vai dar 150. Em que sentido? No sentido da maior força ali, de 200. Eu vou ter uma força de 150. Você vê a dimensão dela um pouco menor que 200, logicamente. E onde está atuando a força? No sentido onde eu tinha mais força, logicamente, da direita para a esquerda. Então essa é a força resultante de um conjunto de forças. Ok? Somo as que estão num sentido, somo as que estão no outro, e aí eu faço a diferença de um para outro, eu tenho uma força, mas é importante vocês dizerem qual o sentido. E o sentido vai ser onde tiver mais força ali. Então vai dar 150 newtons da direita para a esquerda. E aqui no exemplo 2, nós temos determine os componentes ortogonais fx e fy de uma carga F de 100 newtons, que forma 40 graus com horizontal. Simplesmente trigonometria, vocês vão aplicar aquelas fórmulas, né? Lembrando que aquela fórmula de tangente vocês não vão aplicar aqui, né? Que ela tem uma... Precisamos corrigir ali. Tangente sempre vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Mas enfim, o que nós temos aqui? Fx, Fy, nós temos o cosseno. Então o cosseno de um ângulo vai ser o cateto, cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E depois eu tenho o seno para calcular o Fy. O que vai ser o seno? Cateto. Sempre o seno vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então verifiquem certinho como que foi feito aquelas fórmulas ali no triângulo, retângulo. Simplesmente aqui foi aplicada aquela fórmula, tem um ângulo de 40 graus. Eu tenho a força inclinada, aqui eu tenho a força resultante, que é 100 newtons. E eu chego nesse resultado. Força X e força Y. Observem toda a explicação do vídeo e nós faremos alguns exercícios posteriormente.